A paz do Senhor, crianças, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Vamos lá para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical? Nossa lição de hoje é a lição de número 3. Amós, mensageiro de castigo e mensageiro de bondade. Bom, a nossa história de hoje se encontra lá no livro de Amós. Já ouviu falar sobre o livro de Amós? Amós, ele é um profeta, ele faz parte do conjunto ali da Bíblia, porque a Bíblia é dividida em várias partes. Por exemplo, o Pentateuco, que eu já disse para vocês, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Os Evangelhos, que são os Evangelhos do Senhor Jesus, né, escrito por Mateus, Marcos, Lucas e João. Tem as cartas, que são as epístolas. Enfim, a Bíblia é dividida em algumas partes. E Amós pertence à parte dos profetas menores. Já ouviu falar em profetas menores? Eles são chamados assim não é porque eles eram baixinhos, não. Ou porque eles eram menos importantes, não. Eles são chamados de profetas menores porque o livro deles é um livro curtinho. Foi escrito poucas coisas. Então, Amós é um desses profetas. Está lá no conjunto dos profetas menores. São 12, olha. Deixa eu ver se eu lembro. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, tá? São 12 profetas menores. E hoje nós vamos falar sobre Amós. Bom, mas antes de eu falar sobre Amós, eu queria falar uma coisa com vocês. Já pensou se eu falasse assim para vocês, olha, gente, olha, Deus é amor, Deus é bondade e você não precisa se preocupar com o pecado não, tá? Fica livre do pecado. Ah, Deus já morreu na cruz para nos salvar, a gente não precisa mais se preocupar com o pecado. A gente pode fazer o que a gente quiser, a gente é livre para fazer o que quiser. Ninguém precisa seguir a lei não, tá bom? Ninguém precisa seguir os mandamentos da Bíblia não, porque Deus já nos salvou e a gente não precisa mais fazer isso. Será que estaria certo? Não, né? Estaria muito errado, porque Deus quer que a gente saiba que Ele nos amou e que enviou o seu Filho para nos salvar, para nos dar a salvação, a vida eterna com Ele, mas nós também temos que ser obedientes à palavra do Senhor, obedientes ao que está na Bíblia do Senhor, que Ele nos deixou. E para sermos obedientes ao Senhor, nós temos que conhecer os seus mandamentos e segui-los. E lá em Hebreus, no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, livro não, na carta aos Hebreus, capítulo 12, diz assim, olha: será que vocês já esqueceram as palavras de encorajamento que Deus lhes disse? Como se vocês fossem filhos dele? Pois ele diz: preste atenção, meu filho, quando o Senhor castiga, e não se desanime quando ele o repreende, pois o Senhor castiga quem ele ama e castiga quem ele aceita como filho. Então o Senhor não castiga não, gente? Será que o Senhor não castiga? Ele castiga sim. Nossos pais não colocam a gente de castigo quando a gente faz coisa errada? Então, será que é porque eles não nos amam? Não, é porque eles nos amam e querem que a gente faça o certo. Aqui, ó. Lá em 1 João 3:9 diz assim, ó: quem é filho de Deus não continua pecando, porque a vida que Deus dá permanece nessa pessoa e ela não pode continuar pecando, porque Deus é o seu pai. A diferença clara que existe entre os filhos de Deus e os filhos do diabo é esta: quem não faz o que é correto ou não ama seu irmão, não é filho de Deus. Então, para nós sermos aceitos como filhos de Deus, nós temos que amá-lo, obedecer, amar o próximo e obedecer a Deus. Quem não obedece, não é filho de Deus. Então, se a gente obedece, a gente é filho de Deus, ok? Mas aí apareceu Amós. Na mesma época que apareceu Amós, tinha um outro profeta. O outro profeta era o profeta Jonas. Lembra do Jonas? Jonas que foi engolido por um peixe? Então, Jonas também era um profeta e eles foram da mesma época. Só que Jonas, ele não foi profetizar para o reino de Israel. Ele foi profetizar para uma outra nação. Ele foi profetizar para Nínive. Lembra? Nínive, que era em outro lugar. Era uma cidade dos assírios, uma cidade que pertencia à Síria. Mas nosso amigo aqui, Amós, ele não era profeta. Ele era, sabe o quê? Ele era lá de Tecoa, que fica ali, ó, no Reino do Sul. Lembra? Reino do Norte, Reino do Sul. Amós ficava ali no Reino do Sul.
Ele nasceu ali. Mas ele não profetizou para o reino do sul, não. Ele profetizou para o reino do norte. Amós não era profeta de profissão. Ele era, sabe o quê? Pastor de ovelhas. Ele também cuidava de bois. Ele era boiadeiro? Não sei. Ele cuidava de bois. E ele também cuidava de uma planta que era tipo um figo, tá? Então ele era pastor de ovelhas, ele cuidava de bois e ele cuidava também das árvores, tá bom? Aí Deus falou para ele, falou: Amós, preciso que você vá profetizar para o reino do norte. Sabe por quê? Porque o reino do norte não estava obedecendo ao Senhor. Sabe o que estava acontecendo lá no reino do norte? Eles estavam adorando a falsos deuses e também faziam os rituais do povo de Israel. Eles faziam os cultos que Deus tinha ordenado para eles fazerem. Mas eles faziam de coração? Não, eles faziam só por fazer. Ah, eu vou fazer porque Deus mandou, mas o coração deles não estava voltado para adorar ao Senhor. Eles faziam os rituais de deuses falsos, deuses que não eram deuses de verdade, e também faziam os cultos a Deus, mas o coração todo ruim, todo voltado para a maldade. Sabe outra coisa também que eles faziam de errado? Eles só queriam ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro e maltratavam os pobres. Porque o problema não era ganhar dinheiro. O problema era que eles arranjavam muitas riquezas de forma errada e maltratavam as pessoas que eram pobres, não ajudavam. E o Senhor já tinha falado para ajudar uns aos outros, mas eles não estavam nem aí, não ajudavam a ninguém. E outra coisa que eles também faziam, os juízes, sabe, aqueles que eram do povo ali para julgar uma causa errada ou uma causa para alguém, eles eram juízes corruptos. Sabe o que é corrupto? Era aqueles juízes que viam quem estava errado, mas não corrigiam quem estava errado. Eles sabem o que eles faziam? Por conta de dinheiro, a pessoa errada ia lá e falava assim: ah, dá um jeitinho aí de me deixar livre dessa pena, toma um dinheirinho aqui. E aí o juiz fazia assim, ó, fingia que não estava vendo que aquilo era errado e falava: não, você tá certo. E aí o pobrezinho da vítima, a pobre da vítima, ficava a ver navios. Hoje em dia também tem assim, né? Tem muito juiz corrupto também, muitas pessoas corruptas, não só juízes. Mas graças a Deus que não são todas as pessoas. Mas naquela época o povo tava assim, ó, fazia tudo errado. Será que hoje é diferente? Ou será que hoje ainda existem pessoas que vão à igreja, por exemplo, vão à igreja no domingo, aí louva lá, dá glória a Deus, chora, e ora, faz tudo isso, e quando chega na segunda-feira, vai lá para a escola e maltrata o colega, e faz bullying com o colega, e bate no irmão, e xinga palavrão, e rouba as coisas do colega, rouba dinheiro do pai, da mãe, fala: ah, eu vou pegar, eles nem vão ver. Será que isso está certo? Será que isso é certo? Adianta eu ir para a igreja, prestar um culto ao Senhor na igreja, se o resto da minha semana eu só faço coisa errada, eu só peco? Não adianta. A gente tem que estar com o coração aberto para adorar a Deus em todos os dias, todo momento. A gente pode pecar? Pode. Às vezes a gente peca. Mas aí o que a gente tem que fazer? Como filhos de Deus, nós temos que pedir perdão ao Senhor, falar: Senhor, eu errei. Eu não quero mais errar. Não me deixe errar de novo, Senhor. Me ajude a me controlar, porque eu não quero pecar de novo. Eu quero entregar minha vida a Ti e não viver mais nesse pecado. E o Senhor nos perdoa. Tá? O problema é a gente continuar fazendo as coisas erradas sem se importar e sem pedir perdão ao Senhor, tá bom? Não é isso que o Senhor quer. Bom, aí o Senhor mandou Amós lá. Amós falou, sabe o que pro povo? Falou: olha, Deus mandou dizer que sabe o que vai acontecer com vocês, porque vocês são maus, não ligam pros pobres, vocês estão roubando, vocês estão sendo juízes imparciais, mas o Senhor não é um juiz assim. O Senhor é um juiz justo, porque ele é a própria justiça. Ele não faz assim, ó, ah, não, tudo bem, pode fazer o que vocês quiserem. Não, não, não. O povo do norte achava que o Senhor ia castigar somente o pessoal que estava maltratando Israel. Mas não era isso, não. O Senhor também iria castigar o povo que estava fazendo coisa errada com o povo de Israel.
Mas o Senhor também é justo e ele também queria que o seu povo não fizesse coisas erradas. Ele também iria castigar o povo para o povo aprender a obedecer ao Senhor, porque eles sabiam fazer o que era certo, mas estavam fazendo as coisas todas erradas. Então, o Senhor não deixou eles escapar e falou para eles assim: olha, eu vou sacudir a sua terra como um carro assim, ó. Sabe o que é isso? O Senhor enviaria um terremoto. O Senhor enviaria um terremoto para abalar aquele lugar. E também falou assim: sabe o que também vai acontecer com vocês? Vou deixar que o povo venha, o povo de fora, dos outros reinos venham e levem vocês como escravos. Eles vão destruir todas as casas bonitas que vocês têm, que vocês fazem tudo de mármore bonito. Eu vou deixar que eles destruam tudo e levem vocês para fora, porque vocês não estão obedecendo às minhas leis. Estão fazendo o que é mal. Vamos lá, ó, tá escrito lá em Amós. Tenta achar o livro de Amós aí. Fica no finalzinho do Antigo Testamento, tá? Amós, é um livro pequenininho, só 9 capítulos. Amós, capítulo 3, versículos 10 e 11. Vou ler aqui, ó, tá? O Senhor Deus diz: o povo de Samaria não sabe fazer nada com honestidade e os seus palácios estão cheios de coisas roubadas com violência. Por isso, os inimigos cercarão o seu país, destruirão as suas fortalezas e levarão embora tudo o que está nos palácios. Também lá em Amós 4:1, de 1 a 3, disse assim, ó: ouçam isso, mulheres da cidade de Samaria, que estão satisfeitas e gordas como as vacas de Bazã. Vocês maltratam os necessitados, exploram os pobres e ficam sempre pedindo aos maridos que lhe tragam mais vinho para beber. Eu, o Senhor, juro pelo meu santo nome, que virá o tempo em que vocês serão arrastadas para fora da cidade com anzóis, como se fossem peixes. Nenhuma de vocês escapará. Vocês sairão em fila pelas brechas da muralha e serão jogadas na direção do Monte Hermon. Também lá no capítulo 6, versículo 7 e 8, diz assim, ó: portanto, vocês serão os primeiros a serem levados como prisioneiro para fora do país, e não haverá mais banquetes alegres. O Senhor Todo-Poderoso jurou assim: eu vou entregar a cidade de Samaria nas mãos do inimigo, que levará embora tudo o que encontrar, pois eu odeio o orgulho do povo de Israel e detesto os seus palácios. Lembra que eu falei que o povo achava que o castigo viria só para os outros? Que para o povo de Israel Deus iria poupar? Não é porque o povo de Israel é o povo escolhido por Deus. Não é porque nós somos filhos de Deus que nós vamos estar isentos do castigo de Deus. Por isso é muito importante a gente temer ao Senhor, fazer o que é certo, obedecer às suas ordens. Não adianta eu só achar que Deus é bom, que Deus é bondade, que Deus é amor. Deus é amor, sim, mas Ele também é justiça. Então a gente tem que tomar cuidado com as coisas erradas que a gente anda fazendo. A gente pode errar? Pode. Mas assim que errou, peça perdão a Deus. Se arrependa e não cometa mais o erro novamente, ok? O bom é que a gente nunca erre, mas às vezes acontece. Mas a gente não pode esquecer de pedir perdão ao Senhor. Bom, gente, então, viu o que Deus falou? Deus falou que abalaria a cidade, falou que ia levar as mulheres embora. Sabe por quê? As mulheres ficavam só assim, ó: eu quero só pra mim, eu quero só pra mim, eu quero comida, bebida, marido me dá mais, me dá mais, me dá mais. Pros pobres, nada. Não quero dar nada pros pobres, não vou doar nada. É só pra mim, só pra mim. Deus falou que viria o castigo para todo mundo, que eles iriam ser levados como escravos. Bom, será que só aconteceu isso? Será que depois de ouvir isso tudo, será que o povo não iria obedecer? Ou será que o povo iria se arrepender depois? Será que Deus só dá castigo? Ele não dá a bondade? Não dá o perdão? Não. Nosso Deus é um Deus que tem um amor imenso. Ele tem uma bondade imensa, ele é misericordioso. Sabe o que é misericordioso? É conceder perdão a uma pessoa que não merece perdão. Sabe o que é graça? O Senhor também tem a graça dele sobre nós. Sabe o que é graça? Graça é um favor que a gente não merece. É um favor imerecido. É algo que a gente não merece. Foi por isso que ele enviou o seu filho Jesus para morrer por nós. Não porque a gente merece. A gente não merece, mas porque ele quis
fazer essa graça, dar essa graça para nós, um favor que a gente não merece. Ele deu o seu Filho unigênito, seu Filho único, para morrer naquela cruz e levar todos os nossos pecados com ele. Assim, ele também fez, uma mensagem de esperança para o povo. Ele falou assim, lá em Amós, no final do livro de Amós, ele não deu só castigo. Amós não levou só castigo para o povo. Ele também trouxe uma palavra de esperança para o povo, uma esperança de um futuro feliz. Lá no capítulo 9, versículo 14, disse assim, trarei o meu povo de volta do cativeiro para a sua terra. Eles construirão de novo as cidades que estavam em ruínas e morarão nelas. Farão plantações de uva e beberão do seu vinho. Cultivarão pomares e comerão as suas frutas. Plantarei o meu povo na terra que lhes dei, e eles nunca mais serão arrancados dali. Eu, o Senhor Deus de vocês, falei. Então, o Senhor, ele trouxe o juízo, mas ele também trouxe o seu amor, a sua graça, o seu favor imerecido, a sua bondade. E ele disse que depois que eles passassem por tudo aquilo, por todo aquele sofrimento, ele traria o povo de volta. Quando o povo se arrependesse, ele traria o povo de volta e restauraria toda aquela nação, ok? Daria tudo de novo, tudo do melhor para eles de novo. Mas eles iriam ter que passar pelas coisas ruins, passar pelo castigo, até aprender, ok? Mas, assim como teve para eles, também tem pra gente um favor imerecido, a graça, a misericórdia, a bondade do Senhor que enviou o seu Filho para morrer numa cruz por nós, mesmo sem a gente merecer. E é por isso, só por isso, que nós podemos clamar ao Senhor, agradecer ao Senhor, porque Ele já levou o nosso pecado. E assim a gente pode se arrepender dos pecados que a gente comete às vezes, mas a gente consegue receber o perdão. Se não fosse Jesus, o que seria da gente? A gente não ia poder receber o perdão dele sobre a nossa vida, ok? Amém? Vamos orar, pedir ao Senhor que Ele nos livre dos pecados, que Ele seja o nosso Salvador e que perdoe todos os nossos pecados para que a gente consiga viver debaixo das mãos dele. Feche seus olhos. Senhor Jesus, meu Pai, Senhor, muito obrigada pelo teu sacrifício na cruz. Senhor, muito obrigada pela tua graça, Senhor, por poder vir ao mundo para nos salvar, nos dar o perdão, Senhor, dos nossos pecados, Senhor, nos dar a vida eterna, a chance de ter a vida eterna contigo, Senhor. Senhor, muito obrigada por tudo que tens feito, Senhor. Nos ajude, Senhor, com os nossos pecados, que a gente não cometa mais erros, Senhor, que a gente possa viver uma vida de santidade, Senhor, que possamos, Senhor, assim como está escrito lá em Salmo 119, Senhor, que possamos ter o nosso coração guardado, Senhor, a tua palavra, Senhor, no nosso coração, para que a gente não peque mais, Senhor. Abençoa, Senhor, todas essas crianças que estão aqui, Senhor, as suas famílias, e nos dê uma semana abençoada debaixo das tuas mãos potentes. Só te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém, crianças? Fiquem com Deus. Não esqueçam de fazer a avaliação que eu vou deixar aqui embaixo, tá bom? Até o próximo. Tchau!